volta com a bomba, PVC. Tá, a bola não é uma bomba. Não é uma bomba. O Palmeiras entende que está fechado com o jogador, mas não está fechado com o Racing. Então a gente está num patamar parecido Informação com o que tinha 2 meses atrás. O acerto salarial com o Aníbal Moreno está fechado, está sacramentado. Mas com o Racing, não. E cada vez o Racing trata de aumentar a proposta. Por que dessa vez acho que vai fechar? E o Aníbal Moreno pode ser o primeiro reforço do Palmeiras para janeiro. Porque a Leila Pereira conseguiu criar um fato contra ela na semana passada e aumentar o protesto da torcida e da oposição. O protesto da oposição pelo autoritarismo, pela maneira como ela se comportou em relação à história do clube também, mas da torcida em relação aos reforços. Então, começou a circular o quê? Gente de dentro da direção passando notícia e falando que, olha, está muito perto de fechar, está muito certo que vai fechar, dentro da direção ou de proximidade com a Leila, né? Então, porque a gente sabe bem que o embate com a Mancha Verde começa com o pedido para tirar o Olivério Júnior, seu assessor particular, da assessoria do Palmeiras por ele ser corintiano. O que eu acho um erro da torcida nesse caso. Não importa se o seu assessor é corintiano, são paulino, santista, rubro-negro, vascaíno, ele tem que ser profissional. Mas ali teve um problema. E aí agora tem gente perto da Leila dizendo que o negócio vai avançar. O que circulou ontem foi que a primeira informação foi do Lamáquia, do Zé Roberto Lamáquia, dentro do clube. Ele teria dito que o Aníbal Moreno... Eu não ouvi isso do Lamáquia, não ouvi isso. Que ele teria dito que o Aníbal Moreno estava viajando para o Brasil. O Aníbal Moreno passou o final de semana em Rosário, nosso palestra cobriu bem essa história. Passou o final de semana em Rosário, voltou para Buenos Aires para trabalhar com o Racing. E o que se diz é que ele está muito animado para vir para o Palmeiras. Estava também na época antes das oitavas de final da Libertadores. Só que o Palmeiras não fechou com o Racing. E o Racing, cada vez que negocia, pede um pouco a mais. Acho que dessa vez o Palmeiras vai dar esse pouco a mais para sacramentar o negócio em função de toda a pressão que se criou semana passada. Então, acordo entre Palmeiras e jogador já está acertado. Agora falta clube para clube. É isso, PVC? Falta clube para clube. Falta acertar com o Racing quanto e de que maneira o Racing vai receber. Ou seja, está mais ou menos o patamar que estava 2 meses atrás. É isso que eu ia te perguntar, se é parecido com anteriormente. É parecido, porque você não fechou com o Racing. Quando não fechar com o Racing, ele tem contrato com o Racing, ele não vai estar liberado. Mas a impressão é que o Palmeiras vai subir a oferta por causa da situação que se criou. O Palmeiras precisa contratar jogadores pela eliminação da Libertadores, pela pressão da torcida e pela relação que se criou com a Leila Pereira na semana passada. Mas, PVC, uma pergunta. Você acha que... eu vi o Aníbal Moreno jogando na Libertadores. Me parece um bom jogador. Não sei exatamente se pretendem utilizar ali na posição do menino, mas algumas vezes ele joga de primeiro volante também, né? Mas a minha pergunta é, o nome do Aníbal Moreno, considerando que ele é bom jogador, é suficiente para debelar essa crise? Porque, embora ele seja bom jogador, não me parece um nome assim que sabe, resolve o problema de credibilidade da Leila. Não estanca um pouquinho a sangria, né? Porque você diz, a diretoria está contratando, mas não. O Palmeiras quer 3 a 4 jogadores, há quem diga 4 a 5, mas são 3 a 4 jogadores. Ele precisa de um volante, ele precisa de mais um meia, ele precisa de um atacante e precisa de um centroavante. Um atacante de lado e um centroavante. O atacante de lado seria o Bruno Henrique, mas o Bruno Henrique vai ficar no Flamengo. Tudo indica, né? Não assinou? Não tem essa informação, PVC. Ainda estou naquele patamar ali da semana passada de que a informação que eu tenho é que estão negociando e que ainda não tem nada fechado. Na sexta circulou, mas circulou mais em rede social. Fechou por 2 anos de contrato. Mas eu olhei, não foi fonte de informação que tenha assim, hoje eu até dei uma olhada antes e tal, não tem essa informação de que está... É isso. Então, o jogador de lado seria o Bruno Henrique, mas acho difícil que o Bruno Henrique venha, e parte da diretoria do Palmeiras acha difícil também, acha que ele está usando o Palmeiras. O Kevin é um atacante de lado, mas o Palmeiras quer contratar um atacante, um ponta, um centroavante, um meia e um volante. O volante, o 5.
O Aníbal Moreno, o Abel Ferreira chegou a conversar com o Aníbal Moreno. Tem conversado com o Aníbal Moreno. O que anima mais o Aníbal Moreno para vir para cá. Agora, é o que você falou, Rodrigo, não vai... Diminui, mas não estanca a sangria. Aliás, vamos falar português claro. Semana passada, além de tudo que a gente já comentou sobre a entrevista da Leila ter sido desastrada, ela foi desastrada do ponto de vista estratégico também, porque semana passada era a semana que ninguém ia falar do Palmeiras. Não tinha o que falar do Palmeiras. Então o Palmeiras ia voltar a jogar na quinta-feira. Estava em silêncio. A gente podia trabalhar em silêncio, ela podia ter... isso. Ela atrapalhou o time e atrapalhou ela. Criou uma crise e trouxe para si um noticiário holofote total que dominou a semana inteira no meio de uma data FIFA que normalmente o noticiário de clubes é bem menor e a gente sabe como é que funciona nesses dias. Então, informação para você, torcedor do Palmeiras, que o PVC acaba de trazer para a gente. Entre jogador e clube, adiantado, tudo certo. Entre jogador, Palmeiras e Aníbal Moreno. Falta acordo do clube para clube com o Racing, que é evidentemente a parte mais complicada de uma negociação. O Danilo Lavieri, nosso colunista do All Sport, também atualiza informações que ele acabou de publicar, tá, gente? Acabou de publicar, tipo, agora mesmo, assim, sobre o Aníbal Moreno, dessa proximidade do acordo de ser fechado, ficando próximo agora. Acabou de publicar mesmo, meio de 7, exatamente nessa linha do que o PVC está falando, da negociação já encaminhada para fechar a contratação. E eu já chamo ele agora ao vivo, porque a informação tem prioridade. Então, conte tudo, não esconda nada, Danilo Lavieri. Seja bem-vindo ao De Primeira. Boa tarde, amigo. Bom dia, boa tarde. Foi uma correria aqui que eu já não sei nem se é bom dia ou boa tarde. Eu acabei de ver aqui que o PVC já colocou também, o Palmeiras acertou o salário com o Aníbal. O que eu soube é que sim, o Palmeiras acertou com o Racing já para a partir do começo do ano que vem. Já tem uma minuta de contrato com alguns detalhes, perdão, com alguns detalhes já no papel. Então, terminando o formato do negócio 100%, o Palmeiras vai pagar uma parte. Aparentemente, pelo que me contaram, o Palmeiras não vai comprar o 100%. O que eu já sei é que o Racing tem 80% e o Newell's tem 20% dos direitos do Aníbal Moreno. O Aníbal Moreno tem 24 anos, vai fazer exame médico e ele chega para suprir a ausência, a tão falada ausência do Danilo, que foi vendido para o Nottingham Forest e não teve reposição até agora. Não sei até que ponto vocês já falaram sobre isso, mas a gente vai lembrar, o Palmeiras conversou com o Racing no meio do ano e não chegou num acordo. Naquela ocasião, o Racing queria 10 milhões de dólares, o Palmeiras chegou a acenar aí 8 e pouquinho milhões de dólares, mas eles não chegaram num acordo. Naquela época também, além da grana, além dessa questão financeira, tinha um ponto de o Racing não querer fazer negócio, porque também estava na Libertadores e o Palmeiras não. O Palmeiras estava na mesma chave ainda, né? Se o Racing passasse do Boca, ia jogar Palmeiras e Racing e o Aníbal Moreno tendo sido vendido para o Palmeiras. Então, naquela ocasião, o negócio ficou ainda mais duro de acontecer. Mas desde então, Palmeiras e Racing conversam e o Aníbal, desde então, também manifestou que gostaria de sair do Racing, gostaria de experimentar o futebol brasileiro. Então os Palmeiras e Racing mantêm essas conversas desde aquela época. Para dar o crédito aqui, esse negócio também foi divulgado pelo Lance e a gente confirmou a veracidade disso. Em relação aos valores, Danilo, tem já uma informação de quanto que deve ser acertada essa negociação de clube para clube? Então, eu estou tentando confirmar o valor, porque a primeira coisa que me falaram tinha sido 7 milhões de euros por 70%. Eu achei estranho esse valor de 70%, 7 milhões. Primeiro porque o Racing tem 80% e o Newell's tem 20%. E segundo porque naquela ocasião o Palmeiras chegou a oferecer 8,5 milhões de dólares, né, por 100%. Então, me parece que esse valor não é o certo, Azan. Então, eu estou tentando confirmar, não tem essa confirmação 100% ainda, mas vai girar em torno aí de 7 ou 8, pelo que todo mundo está me falando. Eu não consegui bater, tanto que no texto que eu subi agora, que você mostrou aí na tela, nem coloquei essa informação ainda, que estou tentando checar. Como aqui no vídeo dá para deixar mais claro, estou deixando claro para vocês que me contaram, mas a gente não pode bancar esse valor ainda, temos que checar certinho. Então, informação de agora do Lavieri, mais uma vez para você que está chegando aqui no De Primeira, acabou de publicar sobre essa contratação já muito próxima de ser acertada, mais encaminhado. O PVC já tinha adiantado do acerto de clube-jogador, Palmeiras com o Aníbal Moreno, e esse acordo clube para clube seria a primeira das contratações que o Palmeiras quer fazer visando 2024, PVC e Lavieri, é isso, né? Seria o primeiro cala-boca na entrevista da Leila também, né?
Agora os Primeiro valores ponto é não esse. assustam mais, hein? Depois da entrevista. Diga os valores que eles não valores assustam mais. Vão começar mais, os memes agora. Não, é exatamente isso. A Leila precisa criar um fato. Hoje tem uma entrevista dela, um evento dela numa instituição, no hospital, e fugiu qual é o hospital, mas um hospital, uma ação do Palmeiras e da Puma com a presença da Leila Pereira no hospital em São Paulo. Mas isso não é suficiente para dar um cala-boca na entrevista da semana passada. A Leila, o Palmeiras, nesse momento, se mobiliza para diminuir o impacto da tragédia, da desastrada entrevista da Leila Pereira. Uma semana que ninguém ia falar do Palmeiras, a Leila Pereira fez tudo se voltar para o Palmeiras por causa da entrevista dela. No final de semana teve a proibição da presidente do Palmeiras para convidados no sábado. No domingo, ela revogou essa decisão. Historicamente, um sócio do clube pode levar convidados. No sábado, na sexta-feira, veio a proibição de que os convidados estavam proibidos. No domingo, foi revogada essa proibição. Imagina-se que se cogitou um evento da Mancha, levando convidados para dentro do clube no final de semana, e por isso ela proibiu no sábado. Pegou mal e revogou. Então, desde quarta-feira, tudo é informação a respeito da maneira como a Leila está governando. Inclusive com proibições de entradas Pedir de torcedores no clube. Desculpa, está descartado. Pois é, porque você pode chamar outra coletiva e dizer, olha, fui infeliz, queria todo mundo retirar erra. o que eu falei. Acontece. Assim, mas isso está descartado. Não tem nenhuma possibilidade de acontecer. Até agora, não. Duvido. O PVC sei que está em cima Acabou de acontecer, né? A gente está debatendo aqui, trazendo informação ao vivo, tanto sua quanto também do Lavieri a respeito do Aníbal Moreno. Mas daria para a gente projetar, eventualmente, numa prancheta, como seria esse Palmeiras com o Aníbal Moreno, jogando com o Zé Rafael? Ou é pedir demais da sua pessoa ao vivaço, assim? Eu só guardei os botõezinhos aqui. Os botõezinhos estão aqui. Ó. Tem que armar o time no esquema tático. Enquanto o PVC vai armando a prancheta aí, você disse, né, que o Aníbal seria o primeiro aí dessa linha de contratações. O Palmeiras, como a gente já trouxe aqui outras vezes, o Palmeiras quer pelo menos 3 reforços que cheguem jogando neste ano, no ano que vem, para a temporada. Um deles seria esse camisa 5, que a gente já fala há um tempo também. O outro seria esse jogador de ponta, especialmente pelo Dudu ter machucado. E aí tem a questão do Bruno Henrique, o Palmeiras monitora, fica olhando aí, como o PVC já disse mais de uma vez, tem essa possibilidade de o Palmeiras estar sendo aí usado de gaiato, digamos assim, né, para o Bruno Henrique conseguir o que ele quer no Flamengo também. E outra, o Flamengo não ia perder com facilidade também um jogador desse tamanho. Então tenho certeza que o Flamengo vai fazer mais esforços aí para manter. E aí tem uma possibilidade de chegar um jogador de meia que saiba jogar caindo pelos lados, que é mais ou menos o que o Scarpa fazia, que o Tabata veio para fazer. O Tabata não conseguiu aproveitar as chances que teve, pediu para sair. O Palmeiras continua então atrás de um jogador com essas características. São esses 3 aí primeiros reforços. E o Palmeiras pode ir atrás de um quarto, dependendo da situação do mercado. E também, dependendo do que acontecer na janela do mercado da bola, com jogadores como Luan e Gustavo Gomes, que receberam propostas aí. Inclusive, o nosso amigo Mussetti publicou esses dias as situações de zagueiro, porque sabe que Luan ou Gustavo Gomes podem acabar sendo negociados de novo, depois de o Palmeiras ter negado proposta por eles na janela do meio do ano. Então, mas na semana retrasada, antes da trágica entrevista da Leila Pereira, o que se tinha como convicção é que o Palmeiras manteria todos os jogadores para a temporada que vem, incluindo o Gustavo Gomes, que tem sido discutido, e o Abel falou sobre desempenhos ruins de jogadores importantes. O Gustavo Gomes caiu muito de produção. Olha aqui, ó, é a mesma coisa. O Zé Rafael com o Gabriel Menino passa a ser Aníbal Moreno com o Zé Rafael. E aí, quando você faz a saída de jogo, o Abel não faz a saída de 3 com um volante. Ele faz com um lateral. Ou com o Marcos Rocha, Gustavo Gomes e Murilo, ou o Mike passando, Piquerez, Murilo, Gustavo Gomes, e nesse caso o Mike se manda para a amplitude pela direita. Aí você vem com Hendrick, Rony, Veiga e
Arthur, ou Mike, Arthur, Rony, Veiga e Kevin, digamos, para pensar no time novo, com Aníbal Moreno e Zé Rafael. Aqui por trás, quando o time tem a bola. Quando perde a bola, volta a linha de quarto, faz um 4-2-3-1, e os dois são Aníbal Moreno e Zé Rafael. Só passa o Zé Rafael a subir um pouquinho mais, ter um pouco mais de liberdade. Eu ia te perguntar exatamente isso, PVC. Para quem não conhece tanto o futebol do Aníbal Moreno, ele é mais primeiro ou mais segundo volante? Ele é mais primeiro, mas ele tem uma força física absurda, assim, ele é muito forte, Não, ele tem passe, ele tem profundidade, mas ele é muito forte fisicamente. Eu tive na Argentina para fazer Argentino Júnior e Fluminense, e o torcedor do Racing, sem falar da negociação, ele dizia, vou usar a expressão, não é minha, tá? É do torcedor. Aníbal Moreno é um cavalo, é o que ele falou, porque ele é muito forte fisicamente. Legal, essa impressão e esse primeiro olhar, se de fato confirmar essa contratação, como o Lavieri já trouxe informação junto com o PVC, do que pode ser o Palmeiras nesse primeiro movimento de mercado. O que eu ia pontuar só é o seguinte, para além do meme que o pessoal já está brincando aqui no chat, como o Alex está falando, os valores agora não assustam mais, tal qual o nosso Rodrigo brincou aqui também. Para além disso, de certa forma, dá para dizer que a diretoria, com esses movimentos agora, depois que a temporada já foi, também assina um atestado, bom, erramos, deveríamos ter contratado há 3 meses, porque é o que você falava também, Lavieri, na tua coluna, que eu sou teu leitor, apesar de você não me dar essa moral, mas eu sou teu leitor. Você falou sobre a estratégia arriscada do Palmeiras de não ter feito contratação na janela, e aí chegou a prova. Dudu perdeu o Dudu, e aí? Não tinha mais solução dentro do elenco. Para além disso, você acha que também não é a culpa, assim, bom, erramos, a gente tinha que ter contratado. Essa do camisa 5, o Anderson já até disse que errou, né? Se eu não me engano, foi uma entrevista para o PVC que ele deu, né? Eles admitem que erraram na não chegada do camisa 5. Agora, para as outras posições, acho que é uma avaliação em cima do que o Palmeiras tem para 2024, e também é importante a gente destacar a questão financeira de 2024 é diferente da de 23. O Palmeiras acredita que entre 24 com dívidas mais arrumadas, a questão da Samsung era a última grande, está indo para os finalmente. O Palmeiras vai ter uma nova entrada de dinheiro com a venda de direitos de televisão do próximo ciclo, então você muda um pouco a perspectiva financeira para 24 em relação ao que tinha para 23. E aí, mas essa do camisa 5 acho que foi o grande erro, na minha opinião, também. E o que o Anderson, a Leila, os outros dirigentes já admitiram isso publicamente, que sim, a falta de um camisa 5 foi um erro por planejamento de 23. Inclusive, a gente vai lembrar, o Palmeiras recusou venda de outros jogadores mais de uma vez, né? E acabou aceitando a do Danilo, porque também era um desejo do jogador e tudo mais. Mas pouco tempo depois, ali 3, 4 meses depois, o Palmeiras já estava arrependido de ter vendido o Danilo, porque percebeu que não seria uma reposição tão fácil, né? Porque é um jogador que tem a característica do camisa 5 e tudo mais, mas que sabe chegar na área e tudo com esse espírito de cavalo, como disse o PVC aí em relação ao Aníbal Moreno. Então vamos ver se o Aníbal consegue cumprir essa função que o Danilo fazia tão bem e deixava o Zé Rafael tão solto. Agora tem uma coisa que eu acho que é o erro do Abel, porque já se falou no começo do ano de oferecer um camisa 10 para ele, ou um atacante para ele, e ele queria os 5. Ele queria o Paulinho em dezembro do ano passado, o Paulinho foi para o Atlético, aí se procurou um atacante, veio o Arthur, e depois ele não queria outro, e tem uma entrevista que ele diz, eu não quero jogador de cara feia do meu lado, eu gosto de trabalhar com um elenco curto, porque eu não quero jogador infeliz do meu lado. Esse é um erro dele. Porque se tivesse contratado o Aníbal Moreno antes das oitavas de final da Libertadores, resolvido o problema do camisa 5 e o Dudu machucasse como machucou, tinha o mesmo problema. Em cima do que o PVC está falando, vou fazer uma pergunta para vocês. Tem possibilidade de sair algum dos garotos que jogam na ponta? Pergunto porque se vai contratar mais um ponta. Tem o Arthur, em algum momento o Dudu vai voltar. Você tem 2 pontos, né? Luiz Guilherme e Kevin nas 2 pontas. E ele não gosta de gente com cara feia, e também o Palmeiras vai precisar de algum dinheiro, embora vai ter uma temporada diferente, como disse o Danilo em relação a essa, mas em geral você vende um garoto para financiar a montagem do elenco. Tem alguma possibilidade de algum desses garotos que a gente sabe que tem bastante procura por eles, Kevin, Luiz Guilherme principalmente, né, de saírem? O Luiz Guilherme eu acho que vai sair.
Não sei, porque depende da proposta que vier. Se tiver uma proposta a nível Hendrick, eu acho que vai acabar, não de 35, 40, 50 milhões, mas eu acho que vai chegar uma proposta alta pelo Luiz Guilherme, e esse é um trabalho, inclusive, do staff dele, para conseguir uma proposta alta. Se chegar uma proposta alta desse tamanho, o Palmeiras vai vender. A questão é, não vai facilitar, como acabou depois deixando o Verón por 10, o Giovani por 9. Nesses termos, eu acho que não sai. Kevin, Luiz Guilherme. Agora, chegando uma proposta alta, como é o trabalho do staff do Luiz Guilherme, aí eu acho que o Palmeiras vai acabar vendendo por ser muita grana. O Kevin, no ano passado, teve proposta do Shakhtar, depois da Copa São Paulo, o Palmeiras não quis vender. E aí o Kevin passou a ser aquele jogador que o Abel chama de bolsa, que é o jogador que desce para a base, vem para o profissional. Desce para a base, vem para o profissional. Até que no meio do ano, sem reforços, o Abel efetivou o Kevin no elenco profissional. Há uma corrente que não é majoritária, que não é Anderson Barros, não é Cícero de Souza, que diz que chega a proposta pelo Arthur toda hora e que o Arthur é um jogador com mercado que pode ser vendido. Bom, só pode vender o Arthur se tiver outro jogador. Porque fica a impressão do Arthur, nesse momento, de que o Arthur não está bem e que foi um mau negócio. O Arthur chegou e se tornou artilheiro do time, na Libertadores. Depois o Arthur caiu de produção. Então, para vender o Arthur, tem que ter um outro negócio. Acho que Kevin, principalmente, fica mais um tempo. E a impressão é que o Kevin vai receber mais oportunidades agora. O ano que vem, a expectativa é de que sejam pelo menos esses jogadores bolsas, mas para ter uma efetivação a médio prazo, o Estevão e o Luigi, que são os dois do Sub-17 que fizeram o gol no clássico contra o Corinthians ontem. O Estevão é meia canhoto, é muito bom jogador, e o Luigi é centroavante. Faz gol no Sub-17, claro que é diferente do profissional. Lavieri, quero te agradecer pela correria maluca aqui na participação de última hora, mas a notícia e a informação sempre tem prioridade no de primeira. Obrigado, amigo, pela correria depois desse feriado com praia e cenários paradisíacos que eu sei que você desfrutou nos últimos dias. Que beleza. Que é isso, foi um prazer participar aqui com vocês. Não foi nada paradisíaco, foram 4 dias ininterruptos de chuva. Não, você então, levou a chuva, então. Você é o culpado. Tá. Tive que apelar para churrasco e cerveja, então ficou tudo certo. Valeu, gente. Um prazer. Até mais. Grande abraço, boa tarde ao nosso Danilo Lavieri, colunista do All Sport. Você pode ler com todos os detalhes a informação que ele acabou de partilhar, para usar um termo de Bruno Andrade, conosco aqui na coluna dele, no All Sport, sobre o acerto encaminhado, muito próximo do Palmeiras com o Aníbal Moreno. A gente está na reta final do De Primeira. Eu só queria abordar um tema com o Rodrigo Matos, porque hoje tem a apresentação do Tite, né, Rodrigo? Tem alguma expectativa diferente dessa entrevista coletiva? O PVC já relatou para a gente aqui de bastidor que o Tite ficou muito contente com a estrutura do Ninho do Urubu no dia a dia, nesses primeiros... Até eu. Como é que é? Tipo, até eu, né, Rodrigo? O que é? Ah, tá, do estrutura do Felicidade com o Ninho do Urubu. Mas também ia chegar lá e falar que estava tudo, não, realmente horrível, precisa mudar tudo, né, e tal. Não, isso aí é uma coisa que eu efetivamente... Acho até que a maioria dos clubes brasileiros hoje tem estruturas muito boas, né, e o Flamengo tem espaço, né, está até comprando mais terreno ali em volta, porque vai aumentar o Ninho do Urubu, né, e vai fazer mais campo, a gente já deu até essa matéria. Então, lá em processo de compra, já compraram alguns, inclusive para não ter gente pisoiando os treinos, foi o que me disseram. Os espiões? Tem essa história. Mas o principal é fazer mais campo, eles querem botar muito mais campo lá no Ninho do Urubu. Eu acho que a expectativa é que, assim, foi estranha, né, essa apresentação, porque demorou a entrevista, né? Ele foi contratado lá atrás, passou uma semana aí, teve a ver com o feriado. O Flamengo disse que estava ali preparando para fazer a coletiva, que os primeiros dias ele estava querendo trabalhar mais e tal. Então, eu acho que vai ter perguntas meio óbvias, que vão questioná-lo porque ele voltou agora nesse ano, visto que ele tinha dito que não queria. Vão perguntar sobre o Corinthians. Eu acho que isso aí é bem previsto, né, de que vai acontecer. E aí, família palestrina, eu trouxe mais informações do Verdão para vocês. Antes disso, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe. E
E o Palmeiras avançou nas conversas com Aníbal Moreno para que ele seja a primeira contratação para a temporada de 2024. Agora o jogador espera pelo acordo entre o Alviverde e o Racing, como apurou nosso palestra. A informação do acerto entre o clube e o Aníbal foi publicada inicialmente pelo Lance. Mesmo após tentativas frustradas da janela de transferências no meio do ano, o Verdão manteve o contato com o jogador antes mesmo da semifinal da Libertadores. Através de chamadas de vídeo, o Moreno ouviu o treinador Abel Ferreira, que ficaria feliz em tê-lo no elenco. O Alviverde busca um primeiro volante desde que o Danilo foi vendido ao Nottingham Forest da Inglaterra em janeiro. E soube nossa palestra que o atleta deseja deixar o Racing desde o meio do ano, quando o Verdão tentou a sua contratação. No entanto, ele está para vir ao Brasil para realizar os exames médicos, definir detalhes burocráticos e assim poder ser anunciado como o primeiro reforço do Alviverde para o próximo ano. De folga no último domingo, o atleta esteve em Rosário e depois voltou para Buenos Aires. O jogador de 24 anos teve o contrato renovado com o Racing até 2025. Portanto, de início, o presidente do clube argentino negou qualquer negociação, mas deixou aberta uma margem para analisar a situação. O Aníbal Moreno quer jogar no Brasil e espera que dessa vez a diretoria do clube argentino se acerte com o Palmeiras para finalizar a negociação. Vale lembrar que o cenário não é inédito, tendo em vista que o Palmeiras tentou a contratação de Atuesta no final da temporada de 2021, mas sem sucesso obtido, só conseguiu concretizá-lo meses depois. Então é isso, família. Muito obrigado por estarem até aqui. Não se esqueça de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que eu posto aqui no canal. Até mais e avante palestra!